Eu sou a Gabi Doval e seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós vamos continuar o assunto da semana passada. Na semana passada nós falamos sobre o surgimento da música na era dos Neandertais e hoje nós vamos falar do nascimento da música e do teatro na antiguidade. Quando a gente vai falar de música e teatro na antiguidade, nós temos que ter muita atenção sobre os povos. Quanto mais complexa vai ficando a sociedade, mais os povos vão se segregando em lugares e criando suas culturas. Então, mais complexo vai ficando analisar. Então, nós temos que passar pela Mesopotâmia, os povos que lá habitavam, depois pelo Egito, depois pelos hebreus, depois pela China, qual é o papel da China na música e no teatro, depois pela Grécia e, por último, Roma, para que a gente possa ter um panorama completo sobre quais foram as culturas que nos influenciaram para o que a gente faz hoje. Quando a gente passa pela Mesopotâmia, nós vamos passar por 3 povos: babilônios, sumérios e assírios. Os babilônios e os sumérios utilizavam a música e o teatro mais para animações. Então, antes das guerras, eles cantavam como ritual. Depois, quando eles comemoravam com banquetes, para caçar sobre amor, sobre ódio, para evocar os mortos, para entrar em transe, eles utilizavam a música dessa maneira. Para os assírios, a música tem um outro peso, a música tem um peso mais solene. Então, para eles, significava poder, respeito e vitória. Aqui, os músicos nesse povo era reverenciado como sábios. Inclusive em guerras eles eram até poupados pelo tamanho respeito que eles tinham por quem fazia música. Foram esses povos que fizeram as primeiras orquestras. Quando a gente vai para os hebreus aqui, eles foram incríveis, utilizavam escalas muito complexas, tinham seu próprio sistema e tudo foi muito documentado. Essa foi a época do rei Davi. Nessa época, músico era muito valorizado. O rei Davi era um poeta, um músico e um compositor. E ele deu emprego a 4.000 levitas que tinham a música como profissão. E todo músico que ele gostava e que ele via talento, ele contratava para poder cantar e tocar em praça pública. Imagina hoje nós, músicos e artistas, sermos tão valorizados quanto naquela época. Se a gente já fica feliz com esse povo que é valorizado, os chineses, eles estão sempre muito à frente. Foram os chineses, nesta época, que descobriram o ciclo das quintas. Eles também, assim como os assírios, utilizavam e descobriram a escala pentatônica de 5 tons. E daí eles descobriram todas as outras notas. Então eles descobriram a escala de 12 tons através das quintas. Então foram eles os primeiros povos a utilizarem ali o ciclo das quintas. Isso é muito interessante. E outra coisa, eles também ficaram conhecidos porque eles sistematizaram e eles classificaram os instrumentos de acordo com o material em 8 classificações. Isso era muito legal para uma época que os instrumentos eram feitos de ossos de animais, pele de animais, plantas e etc. Quando a gente chega na Grécia, aí sim, meus amores, a música é reconhecida como arte. O teatro é reconhecido como arte. E aqui nós temos o suprassumo do que foi a evolução musical. A Grécia contribuiu muito para a notação musical. É uma pena que o Império Romano tenha dominado a Grécia e tenha contaminado essa cultura. E uma pena mais ainda que a gente tenha entrado na era medieval, porque muitas das coisas foram queimadas e perdidas. Mas fato é que muito que foi salvo, que muito que foi usado, foi da Grécia, foi do berço, foi do que ela trouxe, foi do que esse povo estudou, porque eles entendiam que música era arte, que música era fundamental para que o ser humano pudesse ter uma formação completa. Isso era muito legal. Não só música, como teatro grego também, extremamente famoso e extremamente necessário. Até hoje são utilizados modelos de palcos gregos e romanos em várias peças que vemos por aí. Hadestown é uma delas. Quando a gente vai para Roma, a gente lidar com o imperador romano, ou Império Romano em si. Gente, Roma é o seguinte: o Império Romano ele foi conquistando tudo que ele via, e aí ele virou uma miscelânea de cultura que ele não tinha uma cultura própria. Entendeu? Então ele foi pegando, ele copiou muita coisa da Grécia. Sabe aquela coisa, copia só não faz igual? Roma.
Entendeu? Você vai ver muitas esculturas romanas que são muito parecidas com as esculturas gregas. E na música e no teatro eles foram a decadência, porque como eles não tinham personalidade, tudo pra eles era assim. A música tinha que exaltar a glória militar e a grandeza dos imperadores. O teatro também a mesma coisa. Só que eles não eram muito criativos, como eles tinham uma miscelânea de cultura, eles não eram muito criativos e aqui já foi a decadência de tudo. Porque a partir daí a gente tem a queda do Império Romano para entrar na era medieval. Agora, a decadência de tudo isso é que, como hoje, quanto mais moderno vai ficando, mais complexo vai ficando para os povos antigos. Então, algumas pessoas vão acompanhando, outras não. E aí, neste momento, a gente tem músicas que virou uma coisa de especialistas e uma coisa que o povo não tava gostando porque tava muito especialistas, e aí é nesse meio tempo que começa a gerar desvalorização no mercado, na profissão de músico, que começam a surgir as comédias para dar uma aliviada nessa tensão, porque a música tava ficando uma coisa chata, uma coisa clássica, uma coisa que o público não tava querendo ouvir, e aí a gente entra com a comédia para dar um pouco de alívio para esse povo. É engraçado que na história da arte em si, quando a gente chama algum período, algum costume de decadência, é porque ele vai entrar numa vanguarda, ou seja, ele vai se preparando para ter um renascimento, para ser renovado. Só que para a Grécia Antiga, essa decadência teria sido um escorregão até um longo eclipse de tradições musicais por conta da invasão do Império Romano e da miscelânea de coisas que foi depois se misturando à cultura da Grécia. E daí a gente entra para a Idade Medieval, que foi muito bom para a música, mas muito ruim para a ciência e para o teatro. Para a humanidade em si, né? Mas isso é um assunto para outro vídeo. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Quer aumentar suas chances de passar em musicais? Aprenda a se preparar. Um beijo e até a próxima.